falar então de Gran Siena, Gran Siena. 1.6 16 válvulas, motorzinha e-torque, né? Esse carro aqui, ele tem um defeito bem peculiar, tinha um defeito bem peculiar, porque a gente tem pegando vários casos de aplicação errada de peça, né? É verdade. E é um defeito interessante, porque ele não gerava código de falha, ele não gerava nenhuma falha de scanner, nada, ele só tinha defeito de funcionamento e falha de AF, né? É o único defeito que ele tinha, né? Então pode passar o próximo slide ali, né? Sem código de falha. Sem código de falha. Mais um sem código de falha. E é o que dificulta bastante o diagnóstico, né? Porque quando o cliente entra conosco no chat, né? A primeira coisa é, gera código de falha, qual que é o sintoma, né? Então, nesse caso aqui, o cliente já veio falando, né? Que estava perdendo o AF e estava com dificuldade de partida, mistura sempre pobre na sonda, né? E sem código de falha, né? Então, a gente começou a fazer os procedimentos padrões, né? Me chamou a atenção porque estava dando sempre mistura pobre na sonda, né? Então, quando a gente pensa que está perdendo a AF, está com dificuldade de partida, né? A gente fica sempre com receio de que é alguma coisa relacionada a combustível e tal, né? Então, falha de AF normalmente é relacionada a isso aí. O principal defeito dele era a perda de AF, então ele estava com essa dificuldade de ligar justamente porque ele estava sem AF na partida. Na primeira partida ele estava dando essa falhinha de AF, né? E como ele, depois que ligava, ele fazia o ajuste do AF e o carro normalizava o funcionamento, o cliente citou que a sonda estava sempre pobre, né? Sempre pobre, né? Aí a gente passa aquele procedimentozinho padrão para a gente ver se não é sonda com defeito, né? A gente pede para dar uma injetadinha de spray, algum descarbonizante, algo no corpo de borboleta ali para ver se ela dá uma mexida na sonda. Então, a partir do momento que ele fez o teste, veio a sonda, né? A sonda começou a oscilar para rica. Então, a gente começou a bater em cima da parte de teste de combustível, né? A gente estava realmente desconfiado que era uma falha de falta de combustível, né? Então, fomos fazer todos os testes, MAP estava tudo ok, pressão de combustível tudo ok, bicos revisado tudo ok, vazão equalizada tudo certinho nos testes da máquina, né? Então, a gente ficou batendo em cima disso aí. E nenhum código de falha. Nenhum código de falha. Como que a gente procede nesse momento, né? Então a gente foi bater em cima das aplicações das peças, né? O cliente ele relatou depois de algum tempo conversando de que esse carro tinha passado por uma outra oficina, uma outra manutenção que tinha sido feita, né? Então eu só questionei o cliente se ele tinha conferido a aplicação da peça e tal. De primeiro momento o cliente até falou, não, os injetores estão tudo ok, está tudo certo, testei na máquina, está tudo ok. Aí eu falei para ele assim, não, mas vamos conferir o código da peça, né? Pode passar o próximo slide ali. A gente chegou na conclusão que ele estava usando um injetor errado. Aplicação errada. Aplicação errada, olha só. A gente chegou à conclusão que ele estava usando um injetor que normalmente conhecido pelos mecânicos com colarinho, né? A gente determina a aplicação pelo colarinho que ele utiliza do bico injetor, né? E eu consultei com o chassi a aplicação de injetor que é utilizado nesse veículo e eu comparei com o que ele estava utilizando, né? Então a gente chegou à conclusão que ele estava usando um bico injetor de um motor aplicado no Fire em 1.4, né? Que ele tem uma vazão menor do que o bico injetor propriamente dito. Então, com essa aplicação incorreta da peça, fazia com que ele injetava menos combustível, né? O AF ficava fora, né? Que daí a gente tem a parte do filtrinho, os ajustes de curto e longo prazo, que a gente bate bastante ali no chat, né? Quando a gente vai questionar alguma falha assim de perca de AF, de falha de combustão, falha de mistura, né? O filtrinho, o ajuste de curto e longo prazo, normalmente ele tem um mínimo máximo, né? E nesse caso aqui, provavelmente a injeção não estava conseguindo fazer o ajuste, né? Porque estava injetando muito menos, ele estava até ajustando o AF para injetar mais, então o carro reconhecia como se fosse álcool, né? Porque ele tinha que injetar muito mais para estar tentando suprir aquela falta e não deu. Ele não conseguiu suprir, é onde que o carro ficava sempre com mistura pobre, né? Porque um injetor justamente aplicado errado, ele tinha... ele estava fazendo com que ele tivesse sintoma, né? Sonda pobre, dificuldade de partida, o rendimento, o cliente até que não estava falando tanto assim, questionando do rendimento, né? Mas provavelmente esse carro estava andando mais fraco, né? Com certeza, né, Jack? Porque estava injetando bem menos combustível do que o normal, né? E a pegadinha aí foi que
durante o diagnóstico, né, Jack, o cliente acabou falando, não, mas eu já verifiquei injetores, né? É aquele caso que a gente pega, assim, né, pessoal? Por exemplo, o reparador fez a verificação do bico, né, na máquina, ele estava com equalizado, né? Então, tu bate o olho, tá os 4 bicos equalizados, o cara, não, o bico tá ok, não é bico, tá normal, né? Só que nesse caso a pegadinha era uma questão de aplicação de peça, né? Então, em primeira mão, a gente até tinha eliminado a possibilidade de ser bicos injetores, né? Então, conforme histórico e tal, o cliente veio, falou que já passou por outra oficina, tinha feito, né, talvez uma substituição em injetores, a gente teve aquele estalo de realmente conferir a aplicação, né? E no caso aí estava aplicado errado, o biquinho de 1.4 no 1.6, né? E o bico, ele é idêntico, igual, bem né? dizer, só Igual. muda a cor do colarinho, que indica justamente, né, que a aplicação é de um para outro, né? Que no caso a aplicação correta para o pro eTorque 1.6 D6 é o 55227522, né? Esse é o incorreto, é. Esse é o correto. Né? Ele estava com o 55259603, que é o do 1.4 Fire. Provavelmente a oficina que passou antes para fazer manutenção verificou que tinha algum bico injetor travado, alguma coisa assim. Normalmente a gente recomenda que troca todos os 4 injetores, né? Então provavelmente ligaram na autopeça, eles falaram, não, o bico injetor é igual, funciona, dá. Realmente cabe, né? Cabe, mas funcionar certo já não vai funcionar tão certo assim, né? Com certeza, né? Inclusive várias outras dicas que a gente tem, né? De troca de comando incorreto, várias aplicações incorretas. Esse, inclusive, não foi o primeiro suporte que eu já peguei de injetor incorreto, Sim, né? eu também Então já peguei. é bem recorrente, né? Bem recorrente. Então fica a dica, né? Sempre confirmar a aplicação de peça, principalmente quando não tem saída, né? Sem código de falha, só o sintoma mesmo, né? Eu também, pelo fato de que o veículo já tenha passado por uma outra oficina, né? Às vezes ele chega ali na oficina do nosso reparador aí, parceiro, né? Com histórico de, não, esse carro eu já botei aí em não sei quantas oficinas, não deram jeito, né? Então sempre verificar aí o serviço que foi realizado e com certeza a aplicação de peça que foi feita substituição no veículo, né? Para a gente poder confirmar que realmente a aplicação está correta e a gente está trabalhando com a peça, né, devida ali, né? Com certeza. Veículo, com certeza. É meio sem, mas fica a dica, então, sempre verificar a aplicação de peça e bola pra frente, né? É isso aí, cara.